Hoje a gente vai falar sobre o significado de pleonasmo, dar alguns exemplos e mostrar por que é uma bobagem essa ideia de que pleonasmo é sempre um erro. Pleonasmo é o nome que a gente usa para caracterizar uma informação que é passada de maneira repetitiva ou redundante. Em outras palavras, a gente pode considerar o pleonasmo uma superabundância de palavras que expressam a mesma ideia. Vocês devem conhecer alguns exemplos clássicos, como subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro ou sair para fora. Ou seja, é uma maneira de reiterar uma ideia, ou de falar uma mesma coisa duas vezes. Portanto, a gente pode considerar o pleonasmo um recurso da língua, que pode ser usado de maneira deliberada para criar ênfase, para dar relevo para alguma ideia, para criar impacto, ou pode também ser um fenômeno da língua, normalmente identificado como um vício, por ser algo que a gente usa por costume e que não tem efeito nenhum para o sentido. Vocês devem saber que normalmente pleonasmo é considerado algo que deve ser evitado, algo horrível, que assassina a língua ou coisa parecida. Se você fala que tem certeza absoluta, tem sempre alguém pronto para te apontar que certeza absoluta é um pleonasmo, como se você tivesse feito algo inadmissível. Na verdade, o pleonasmo só é considerado como algo vicioso quando ele não acrescenta nada para o sentido do que está sendo dito e quando não gera nenhuma força de expressão. É o caso, por exemplo, de principal protagonista, já que a palavra protagonista já quer dizer personagem principal. Ou o caso de monopólio exclusivo, já que a ideia de exclusividade já está dentro de monopólio. Assim, essa repetição é desnecessária. Outro fator a ser considerado é que a redundância é um fator comum do discurso e aparece bastante no português brasileiro. Como funciona como uma retomada de informações, é comum o falante usar esse recurso. Existem até alguns tipos de redundância que são característicos da nossa língua, como por exemplo a dupla negação, em casos como não sei de nada ou não disse não. Muitos de vocês devem saber que em inglês essa construção não é permitida, mas em português a gente nega duas vezes sim. E não tem nada dessa história de que duas negativas fazem uma afirmativa, porque o português não funciona assim. Aqui, a dupla negativa só aumenta a intensidade da negação. Certo então? Então vamos falar sobre outros casos de pleonasmo. Por exemplo, surpresa inesperada. Se uma surpresa é, por definição, algo que causa admiração, quebra de expectativa ou espanto, somos levados a pensar que o fato de não ser esperada está implícito. Portanto, surpresa inesperada seria sim um pleonasmo, mas isso não quer dizer que seja proibido. Quando se diz surpresa inesperada, a intenção é que o leitor ou ouvinte entenda o quanto aquilo lhe causou espanto. Mas se a gente pensar bem, vamos reparar que existem sim surpresas inesperadas. Por exemplo, alguém pode ter a expectativa de receber uma festa surpresa, um convite surpresa, um presente surpresa, ou um pedido de casamento e etc. Como sabemos que fazer surpresa é algo comum em nossa sociedade, é muito comum que as pessoas esperem por elas ou as desejem. Por isso, frisar que a surpresa foi inesperada não é nenhum absurdo. Outro exemplo é a conclusão final. É um pleonasmo? Sim. Mas vamos analisar com mais rigor. Se eu penso a respeito de algum problema e vou chegando a diferentes conclusões ao longo do processo, é bastante coerente falar em conclusão final, concordam? Não é tão verdadeiro assim argumentar que conclusões vêm ao final, já que podemos chegar a conclusões inicialmente, refutá-las e ir construindo novas conclusões até chegar à conclusão final. Vocês podem argumentar que essas conclusões que foram feitas ao longo do caminho não eram de fato conclusões, mas a gente só pode dizer isso se desconsiderar o mundo real, a vida, o nosso jeito fragmentado de pensar. Quantas vezes a gente diz que chegou a uma determinada conclusão e depois mudou de ideia? A gente é feito de tons de cinza, de processos,
Não existe essa coisa tão bem delimitada de só chegar a uma conclusão quando realmente não há mais chance de mudar de ideia. Mesmo porque sempre existe a chance de a gente mudar de ideia. No exemplo descer para baixo, podemos imaginar uma casa com 3 andares. Você pode descer ao nível intermediário ou descer até o térreo. Nesse caso, é ok dizer descer lá para baixo, como indicação de distância, para indicar que você não desceu ao nível intermediário, e sim ao nível mais baixo. Por fim, a gente também pode lembrar que vários exemplos de pleonasmos são usados como recursos estilísticos, que podem ser escolhas do autor, em poemas, em música, como maluco da cabeça, amanhecer o dia, olhar com os olhos, o que é normal e super aceito, ainda que como licença poética. Além disso, o fato de alguma expressão se encaixar na definição de redundância não significa que seja preciso evitá-la sempre. A gente pode aprender a manejar o que a gente diz de maneira a construir algum sentido desejado, sim. Pessoal, um parêntese. A gente precisa ter cuidado para não sair falando que tudo é pleonasmo. Por exemplo, céu azul. Todo mundo sabe que o céu é azul, que o mar é salgado, que a noite é escura. Mas existe um nome específico para isso, que é epíteto da natureza. Espero que esse vídeo ajude todo mundo a entender que é muito mais interessante e muito mais complexo analisar as expressões caso a caso e tentar entender o efeito de sentido que elas causam, do que simplesmente sair colocando rótulo em tudo que as pessoas falam, como se tudo fosse proibido. Nem tudo é regra no campo da língua. Se vocês quiserem acompanhar mais do nosso conteúdo, a gente posta todo dia no nosso Facebook e no nosso Instagram. Até a próxima!